Olá, mulherada linda, seja bem-vinda à nossa quarta aula do primeiro módulo do curso de Identidade e Propósito. E o tema da aula de hoje é vitimismo, um erro gravíssimo que te impede de descobrir a sua identidade e acessar o seu propósito, cumprir o seu propósito na Terra. E o que é vitimismo? O vitimismo nada mais é do que se colocar no papel de coitadinho, sabe, gente? Aquela pessoa que ela acha que ela é coitadinha, que ela é menor do que todo mundo, aquela pessoa que se você contar algo trágico para ela, ela sempre vai achar uma coisa mais grave. Se você falar assim, eu tô com 2 bicos de papagaio, ela, minha filha, eu tô com 4. Eu lembro quando os meus gêmeos nasceram, que eu compartilhava com uma pessoa sobre a dificuldade de ficar com 2 crianças, cuidar de 2 crianças, e ela, mas também quando meu filho nasceu eu tinha que segurar e tinha que mexer a colher. Aí eu falava, nossa, mas é difícil porque um dorme e acorda o outro, quando um acorda, aí acorda o outro. Mas os meus filhos também eram assim e tal. Então, não tinha comparação ter 1 e ter 2. Mas por que o vitimista ele faz isso? Porque no fundo, ele quer se isentar da responsabilidade de fazer algo pelo outro. Então ele já conta uma coisa bem grave, porque ele diz assim, olha, não conta comigo, eu não posso fazer nada por você, porque o meu problema é maior do que o seu. Então, no fundo, ele só quer receber. No fundo, ele só quer a ajuda. No fundo, ele acha que ele não pode dar nada para ninguém, porque ele não assume nada. E o vitimista é uma pessoa que você nunca pode contar com ela. Nunca pode contar com ela. E mesmo que você encoraje, que você dê palavras de ânimo, que você diz que ela vai conseguir, ela sempre vai encontrar um motivo para ficar na choradeira, para ficar se lamuriando, para ficar condongando. Ela sempre vai encontrar um motivo para isso, porque ela só quer reclamar da vida. Eu ouvi uma história de um psicólogo que ele tinha um paciente. E esse paciente chegou no consultório porque a mãe dele reclamava muito. Era uma senhora que reclamava do sol, reclamava da chuva, reclamava do vento, que ele chegava, reclamava que ele saía, reclamava o tempo todo. Ele já não estava mais aguentando e ele foi no psicólogo. Quando ele relatou toda a história, o psicólogo falou assim, olha, problema da sua mãe, ela reclama muito, ela gosta de reclamar. E aí o cara saiu de lá, poxa vida, eu paguei tão caro nessa consulta para ele falar que a minha mãe reclama demais. Eu queria que ele me desse um outro diagnóstico, que ele me desse uma outra solução, que ele me dissesse o que fazer. Beleza. Passaram-se alguns dias, chegou o aniversário da mãe dele. Como eles eram uma família muito rica, ele falou, mamãe, o que a senhora quer de presente? Uma joia, uma viagem, trocar de carro, o que você quer? Ela virou para ele e falou assim, meu filho, sabe o que eu quero mesmo? Deixa eu reclamar da vida? Nossa, gente, tem gente que é desse jeito. Ele não quer conselhos, ele só quer reclamar da vida. Por quê? É mais fácil reclamar do que resolver problemas. E quem é bom em desculpas é péssimo em resultados. Tem uma frase de John Maxwell que eu gosto muito, que diz assim, as pessoas, elas podem até esquecer o que você disse a elas, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, seja uma mulher de resultado, seja uma resposta boa para as pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos lá. O que fazer para parar de se vitimizar? Primeira chave, primeiro princípio, seja realista com os fatos. Gente, quando nós estamos numa posição de vítima, e eu sou mulher, também já tive numa posição de vítima, a gente viaja na maionese. A gente acha que as pessoas estão falando da gente, a gente acha que as pessoas estão julgando, que estão condenando. No fundo, as pessoas nem sabem que a gente não chegou. No fundo, as pessoas nem perceberam que nós não estamos lá. No fundo, elas nem notaram a nossa ausência. Nossa, que crueldade, que dureza, né? Falar uma coisa dessa, mas é a mais pura verdade. Então, não invente coisas que não existem. A mentira, ela escraviza, mas a verdade, ela liberta. Sabe? A doutora Brené Brown, ela é uma pesquisadora
E ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: o nosso cérebro, ele é neurobiologicamente conectado. Quando acontece um fato ruim, uma coisa negativa, um olhar depreciativo, o nosso cérebro, ele se conecta a esse fato e ele precisa dar uma versão sobre o que está acontecendo. Então, nesse momento, o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, quando acontece isso, nós contamos a versão para o nosso cérebro. Olha, ela olhou para mim, olha, tá falando de mim, olha, tá rindo de mim, olha, acha que não era para eu estar aqui, olha, não gostou da minha, olha, olhou para o meu cabelo. Sabe, quando você faz isso, você começa a contar histórias para o seu cérebro e ele acredita exatamente no que você está falando. E o que que acontece? Ele reage liberando substâncias envenenadoras. Então, quando a gente nutre amargura, ódio, rancor, mágoa, inveja, culpa dentro de nós, isso irradia para o nosso corpo. Sabe o que acontece? Nos adoece. Isso nos faz ficar doentes. Então, hoje, existem muitas pessoas depressivas por conta de histórias que elas contaram para elas mesmas. Então, nós é que editamos no nosso cérebro a versão dos fatos. Nós criamos histórias para nós mesmos. E a pergunta que eu queria falar para você aqui: que histórias você tem contado para você mesma? Nós colocamos a culpa dos nossos fracassos em outras pessoas, sabe? Nos outros não nos faz inocentes. Então, nós temos que ressignificar. O que é ressignificar? É você contar uma nova versão do que aconteceu com você. É dar um novo significado à sua dor. Ressignificar é reciclar aquilo que me foi dado, é toda a dor que eu recebi. Talvez você teve uma criação difícil, você teve um pai ruim, uma mãe ausente, um patrão rigoroso, uma professora que te castigou e você carrega isso com você. Então, ressignificar é transformar esses elementos que chegaram até você. Então, dê um novo significado às suas derrotas e às suas perdas. Talvez você é uma mulher que passou a vida inteira se vitimizando. Eu não estou aqui anulando as suas dores. Eu também tive as minhas dores. E o problema não é o nosso passado. O problema são as nossas crenças atuais. E é disso que nós estamos falando. Então, escolha dar um final feliz à sua história. Escolha ser uma mulher de resultados, sabe? A gente tem que parar de ser uma mulher mimimi. A gente costuma até dizer que mimimi é coisa de gato gago. Você é filha do leão, então você é uma leoa. Então, bora lá. Segunda chave para você parar de se vitimizar. Seja positiva. Creia no melhor. Tenha, minha filha, uma perspectiva mais elevada sobre você mesmo. Pare de se fazer de coitadinha e de querer chamar a atenção das pessoas pela sua dor, pelo seu sofrimento. Pare de querer ibope em cima da sua dor. Recuse-se a ter pena de você mesmo, querer que os outros também tenham. Ah, foi meu pai, foi o bairro que eu morei, foi a cidade que eu morei, foi porque eu não tive oportunidade, foi porque eu não estudei. Recuse-se a pensar menos de você, porque o vitimista, ele nunca melhora, porque ele tem dificuldade de ser positivo, então ele espera que tudo esteja 100% pronto para ele poder fazer alguma coisa. Então, pare de dar desculpas e comece a dar resultados, porque na vida é tudo uma questão de ponto de vista. Uns veem um copo meio cheio, outros veem um copo meio vazio. Então, foque em coisas boas. Por quê? Gente, aquilo que a gente foca cresce. Não faça publicidade da dor. Ser positiva quando tudo está bom é fácil. Então, seja positiva agora, que estamos no auge do coronavírus, isso vai dar certo. Nós estamos crescendo como família, estamos crescendo como igreja, estamos crescendo como pessoas, estamos crescendo tecnologicamente. Foque naquilo que é positivo. Lutero, ele tem uma frase célebre, que ele diz assim: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho sobre ela.
Nossa, gente, isso é chave. Pessoas podem ter liberado coisas duras sobre você, seus pais podem ter te tratado sem afeto, sem carinho, sem amor, mas Deus, ele te vê sobre uma ótica diferente do que as pessoas te viram e te veem e do que você mesmo se vê. Sabe, quando Deus olhou para Jacó, ele não viu um trapaceiro, um mentiroso, ele disse, você é príncipe. Quando Jesus olhou para Pedro, ele não viu as suas instabilidades, as suas inseguranças, o seu temperamento sanguíneo, ele disse, você é Petros, você é pedra e sobre você eu vou edificar a minha igreja. A mesma coisa com você, minha querida. Deus te vê sobre uma ótica elevada, então tenha uma perspectiva diferente de você, seja positiva. Terceira chave para você parar de se vitimizar, seja grata, seja contente, aplique a lei do contentamento sobre a sua vida, sabe? Diz Carvalho, ela tem uma frase que ela diz assim, nós superestimamos o que não temos e subestimamos o que temos. Uau, gente, que frase, porque a grandeza da vida está nas pequenas coisas e nós temos experimentado isso nesses dias que estamos dentro dos nossos lares. Tudo que nós precisamos está dentro da nossa casa e do nosso lado. Então, se você perdeu o emprego, acredite que Deus está abrindo uma porta para você ser o patrão, para você abrir sua própria empresa, para você colocar a sua criatividade, fazer o que você sempre quis, fazer o seu próprio horário, ter tempo para viajar. Então, é uma frase que viralizou na internet, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, comece a transformar seus problemas em oportunidade. Eu sou o exemplo disso. Quando eu peguei todas as minhas dores, eu tomei uma decisão, eu disse, eu vou ressignificar tudo isso. Eu vou transformar isso em um curso e vou atingir mulheres para que elas possam também ressignificar as suas dores, transformar esse elemento negativo, tudo de ruim que recebeu e transformar em coisas positivas. Então, transforme esse momento que nós estamos vivendo em oportunidade. Quarta chave para você parar de se vitimizar. Mude os seus pensamentos. Nossa, o diabo, ele o tempo inteiro, ele vai querer que você tenha os piores pensamentos. Você não pode. Com você não consegue, porque você não estudou, porque você não foi para a faculdade, porque você não casou, porque você casou errado, porque seus filhos, porque a sua cidade, você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não tem escolaridade, seu cabelo, seu corpo, sua perna, sua linguagem, seu sotaque. Ele vai querer que você tenha os piores pensamentos ao seu respeito. E ainda para adubar isso, vai usar pessoas amargas para poder falar algumas coisas negativas a seu respeito. Sabe qual o conselho que eu te dou? Ouça pessoas que acreditem em você, caminhe com pessoas que estejam mais aceleradas no processo. Seus limites não estão fora de você, seus limites estão dentro de você. Então, tudo nessa vida é uma questão mentalidade. Tudo é metanoia, porque os nossos pensamentos, ele nos dirige. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Se você ainda não alcançou o que você não quis, é porque os seus pensamentos estão errados. Salomão, ele diz o seguinte em Provérbios 23, 7, que assim como você imagina na sua alma, assim é. Então, a forma de mudar o seu comportamento está simplesmente naquilo que você está pensando. Então, quinta e última chave para você se tornar uma pessoa sem vitimismo. Ouse governar. Uau, gente, isso aqui é o máximo. Ouse governar, ouse crescer. O mundo precisa do seu melhor. Gênesis 1:26 fala sobre o seu comportamento como governar sobre a terra. Não é que você tem que ser a melhor do mundo inteiro. Você tem que ser a melhor versão sobre você mesmo. Então, entre em concordância com o que Deus diz ao seu respeito. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje e vamos para a nossa tarefa. Vamos lá. Você vai listar alguns fatos negativos que ocorreram na sua vida. De um lado da coluna,
Você vai colocar tudo aquilo de ruim que aconteceu com você. Na mesma linha do outro lado direito, você vai colocar tudo que você aprendeu com aquela situação. Primeira tarefa. Segunda tarefa, você vai listar 10 coisas pelas quais você é grato. E você vai espalhar esses bilhetinhos sobre a sua casa. Se você tiver versículos que tenham conexão com essa gratidão sua, você também vai colar pela casa, tá bom? E todas as vezes que você passar, você vai ver. Então, um beijo grande, Deus te abençoe, até a nossa próxima aula.